Que corrida, hein, meus amigos? Como que faz para o restante da temporada ser lá no Grande Prêmio do Bahrein? Pois é, o Oscar Piastri venceu a corrida nesse final de semana lá no Bahrein, a corrida que não acaba quando termina. Inclusive, você vai entender toda essa situação aqui nesse vídeo. Olá, meus amigos fãs de Fórmula 1, sejam todos muito bem-vindos ao Resenha Motor. E o Oscar Piastri venceu uma corridaça lá no Grande Prêmio do Bahrein, né? Apesar da sua vantagem ter sido de mais de 16 segundos, tivemos uma ótima corrida lá no Grande Prêmio do Bahrein. E a expectativa se pagou, né? Como eu disse no vídeo de ontem, que eu esperava uma corrida com ultrapassagens em vários pontos, em várias curvas do circuito, e foi basicamente isso que aconteceu. O Grande Prêmio do Bahrein nos proporciona isso, de fato, a primeira corrida de verdade, na quarta etapa da temporada, a primeira corrida de verdade que temos nesse campeonato de 2025. E as emoções começaram mesmo antes da largada, né? Antes das luzes vermelhas se apagarem. O Lando Norris acabou colocando o seu carro fora do colchete, né? Ali no grid de largada, e acabou tendo uma punição que ele pagou no box. Mas também não dá para dizer que isso deixou a corrida dele mais fácil. Muito pelo contrário, o Norris teve uma corrida de recuperação. E aí eu já quero entrar no mérito do Norris, né? O Norris teve sim uma corrida muito boa nesse final de semana. Eu já olhei comentários aqui no X, principalmente de pessoas falando que o Norris foi um verdadeiro desastre nesse GP lá no Bahrein, que foi uma vergonha e coisa e tal. Eu já acho o contrário. O Oscar Piastri teve uma vitória fenomenal nesse final de semana, abriu 7 segundos de vantagem até mesmo antes do safety car. Após o safety car, ele aumentou ainda mais essa diferença, ou seja, mostrando que ele foi totalmente dominante nessa corrida. Na relargada, o segundo colocado, que era naquele momento o George Russell, não teve nenhuma chance de ataque na McLaren do Oscar Piastri, ou seja, o Oscar Piastri foi dominante. Inclusive, teve um momento engraçado onde o seu engenheiro de corrida, né, ele fala para o Oscar Piastri, ele precisa se hidratar e tudo mais, precisa beber a sua água, né, para o piloto se hidratar e tudo mais. E o Oscar Piastri falou que ele até beberia se ele tivesse fazendo algum esforço, ou seja, o Oscar Piastri venceu essa corrida com muita facilidade, né? Ao contrário do Lando Norris, né, que precisou suar e muito para chegar na terceira posição. No vídeo de ontem eu disse que achava que da segunda posição ele não passava, que ele tinha carro para, mesmo largando na sexta posição, tinha carro para chegar na segunda posição, mas que da segunda posição ele não passava, né? O Oscar Piastri liderando a prova e o Norris fazendo essa corrida de recuperação. Achava muito difícil que o Lando Norris conseguisse superar o seu companheiro de equipe. E foi o que aconteceu na corrida, né? O Lando Norris tinha um equipamento para chegar ali, pelo menos na segunda posição. Acho que a minha expectativa para a corrida do Norris era mais ou menos essa, e se pagou totalmente. Eu achava que ele ia terminar em segundo ou terceiro colocado, ou seja, um pódio para o Lando Norris. Era a minha expectativa para essa corrida no Bahrein. Depois do que aconteceu, uma classificação ruim para o carro da McLaren do Lando Norris. No final de tudo, ele não conseguiu ultrapassar o George Russell. O George Russell teve que administrar uma situação ali onde ele teve uma pane, né? Basicamente não foi descrita totalmente pela equipe Mercedes. Acho que não vi nenhuma notícia de fato cravando o real motivo dessa pane lá no carro da Mercedes. Ele chegou a comentar na entrevista pós-corrida que ele foi apertar para falar no rádio com a equipe e acabou acionando o sistema de DRS. Até o momento da gravação desse vídeo, às 4 horas da tarde em ponto, o George Russell está sendo investigado pela FIA por essa questão de abrir o DRS em um determinado momento em que ele não estava liberado para abrir a asa móvel. Então o George Russell, que chegou na segunda posição nessa corrida no Bahrein, pode ser punido, talvez aí perdendo a segunda colocação para essa corrida, o que muda totalmente a dinâmica do campeonato, né? Se o Russell for punido em posições, principalmente em alguns segundos, vamos supor, se ele é punido em 5 segundos, de qualquer maneira, ele perde essa segunda posição para o Lando Norris. E aí o Lando Norris, que
está liderando o campeonato de pilotos ainda, assim, vamos falar sobre a classificação de pilotos, mas aí o Lando Norris, que tem uma vantagem de 3 pontos no campeonato para o seu companheiro de equipe Oscar Piastri, se o George Russell for punido e o Norris subir para a segunda posição na classificação final dessa corrida lá no Bahrein, o Lando Norris tem a sua vantagem na liderança do campeonato de pilotos aumentada. De qualquer maneira, eu tenho dito nos meus últimos vídeos basicamente que o George Russell ele é uma grande ameaça para as McLarens nessa temporada. Inclusive ele está na 4ª posição no campeonato e ele pode ser um postulante ao título comendo ali pelas beiradas, né? Quem sabe um repeteco de 2007, por exemplo, quando o Kimi Raikkonen foi campeão, disputando ali uma disputa ali entre Hamilton e Alonso. E acabou que esse título de 2007 caiu no colo, né? Com todo o mérito, lógico, mas acabou caindo no colo do Kimi Raikkonen na Ferrari. E aí o que tem para dizer sobre as McLarens é isso, né? Basicamente, Oscar Piastri dominante na corrida, coloca de vez, se já não tinha colocado os pés como postulante ao título desse ano. E o Lando Norris, mais uma vez, teve uma classificação ruim no sábado, conseguiu minimizar ao máximo os danos para essa corrida nesse domingo. Poderia ter chegado em segundo, mas também a gente não pode, né, de qualquer maneira, não podemos tirar o mérito do George Russell, que segurou o Lando Norris na 3ª posição ali. No caso, o George Russell garantiu a 2ª posição para a Mercedes. Então, de qualquer maneira, o Russell fez uma grande pilotagem, né? Uma ótima performance do inglês. Uma batalha britânica ali entre a 2ª e 3ª posição, né? Muito emocionante de acompanhar ali nas últimas voltas. De qualquer maneira, o Lando Norris tinha carro para chegar ali na 2ª posição, mas não podemos, de qualquer maneira, de nenhuma maneira, não podemos tirar o mérito do George Russell em segurar esse P2. E aí, logo na sequência, né, temos as duas Ferraris, e eu quero falar sobre a Ferrari. Charles Leclerc ficou com a 4ª posição e Lewis Hamilton terminou com a 5ª posição. A Ferrari optou por uma estratégia diferente, né? Foi a equipe que decidiu ali largar de pneus amarelos, ou seja, pneus médios para essa corrida. E eu digo que até o momento do safety car, eu tinha uma boa impressão com relação à estratégia da Ferrari. Foi dito isso na transmissão, inclusive, que a Ferrari não estava sendo Ferrari. A gente sabe, a gente brinca com essa situação dos engenheiros da Ferrari e tudo mais, mas a Ferrari fez uma boa prova nesse final de semana. Eu tenho muita expectativa com relação às Ferraris chegando ali frequentemente, pelo menos uma das Ferraris chegando no final das provas em P4 ou P5. E dessa vez, nessa corrida, as duas Ferraris, né, terminaram nessas posições, P4 e P5. Ótima performance da Ferrari. Acho que se não fosse o safety car, a Ferrari teria a chance de chegar ao pódio com o Charles Leclerc. Eu acredito muito nisso. Foi uma ótima estratégia da Ferrari. Acho que a Ferrari acabou sendo atrapalhada aí com relação a essa estratégia com o safety car. E após o safety car, eu cheguei a pensar que o Charles Leclerc poderia até chegar em P2 ou até vencer essa prova. Comentei com um amigo aí no WhatsApp, a gente sempre troca essas mensagens durante as provas e tudo mais. Eu achava que o Charles Leclerc poderia vencer essa prova. Lógico, seria muito difícil, com certeza, né? Ultrapassar principalmente o Oscar Piastri não seria nada fácil, né? A gente sabe que o Oscar Piastri terminou aí nessa distância de mais ou menos 15 segundos de vantagem para o segundo colocado. Como eu já disse, o George Russell teve que administrar uma situação difícil, mas ainda assim, a gente sabe que o Oscar Piastri, mais do que o George Russell, administrou ainda mais a vantagem que tinha, né? O Oscar Piastri não precisou fazer esforço ao máximo, como ele mesmo disse, para vencer essa prova lá no Bahrein. De qualquer forma, uma ótima performance das Ferraris, correspondendo aí toda a expectativa que tem sobre a equipe italiana. Um ótimo P4 e P5 para a equipe Ferrari. Mas um ponto curioso é que após a corrida, mesmo com o ótimo resultado, eu diria que sim, foi um ótimo resultado. O Lewis Hamilton, ele deu uma entrevista pós-corrida e falou que está tendo dificuldades, isso a gente já sabe. O ponto é que dessa vez ele falou que vai precisar mudar o seu estilo de pilotagem nesse carro da Ferrari, ou seja, o Hamilton não vem tendo uma vida tão fácil assim por lá,
e muito se fala que a Ferrari está fazendo um carro em torno do Lewis Hamilton e tudo isso, mas agora o Lewis Hamilton vem com o discurso de que o carro é desse jeito e que ele precisa se adaptar ao máximo possível nesse carro lá na Ferrari. Na sexta posição ficou o que era, né, o vice-líder do campeonato, agora caiu para a terceira posição no campeonato de pilotos. Max Verstappen com a Red Bull não tiveram definitivamente um bom final de semana lá no Grande Prêmio do Bahrein. E o Tsunoda, né, que é o segundo piloto da equipe, terminou apenas na nona posição. Mas o Max Verstappen teve grandes problemas com esse carro da Red Bull. Inclusive foi uma corrida bastante animada, né, para o Max Verstappen. Teve que recuperar boas posições para minimizar os danos aí da péssima classificação no sábado. Falando sobre o Max Verstappen ainda, eu acho que o safety car ajudou o Max Verstappen de certa forma, tá? O Esteban Ocon estava à frente do Max Verstappen após a primeira parada e o Verstappen não conseguia se aproximar do Esteban Ocon. Acho que, de qualquer forma, o Max Verstappen foi ajudado aí, não só ele, como vários outros pilotos, tá? Outros foram ajudados e outros foram prejudicados. É assim que funciona. A vantagem que o Oscar Piastri, por exemplo, construiu até o momento do safety car, ele teve que remar tudo de novo. É assim que acontece. Mas acho que a Haas do Esteban Ocon poderia, era possível que eles tivessem um resultado muito melhor do que a oitava posição. De qualquer forma, uma corrida muito ruim para o Max Verstappen. Ele falou aí que definitivamente eles revisaram tudo no carro. Isso foi uma entrevista que o Max Verstappen deu, tá? Já após a corrida. Ele falou que revisaram tudo no carro após o treino de classificação, que foi muito ruim. E após toda essa revisão e tudo mais, chegaram à conclusão de que definitivamente eles não tinham nada para melhorar nesse carro. Ou seja, o carro é isso aí, tá? O carro é isso aí e o Max Verstappen vai ter que lidar com essa situação de pilotar um carro que acho que não é nem a segunda força. Eu acho que até a temporada passada o Max Verstappen tinha sim o carro segunda força no campeonato e ainda assim conseguiu vencer o título no final do ano, mas acho que para esse ano a Red Bull do Max Verstappen talvez seja a terceira ou a quarta força. Se o Max Verstappen vencer esse campeonato esse ano, aí sim, definitivamente, ele consagra o nome dele como talvez aí o maior de todos os tempos. O cara vencer o campeonato com o carro sendo a quarta força, com certeza, isso aí é um feito enorme. Sobre o Yuki Tsunoda, ele conseguiu um P9, né? Como eu já disse aqui, e é a primeira vez nessa temporada de 2025, que um carro, no caso, o segundo carro da Red Bull, termina nos pontos, né? É a estreia do Yuki Tsunoda nos pontos, aí pela equipe principal lá do grupo de energéticos. Boa notícia para a Red Bull, pelo menos dos maus, a melhor notícia, né, para a Red Bull, que teve aí os seus dois carros pela primeira vez na temporada terminando nos pontos. Outra equipe que fez uma corrida muito boa e temos que falar foi a equipe Haas. O Esteban Ocon terminou na oitava posição e o Oliver Berman que largou de último colocado e o Oliver Berman largou de 20º, terminou ali na pontuação com o P10. Uma corridaça desses dois pilotos. O Esteban Ocon, como eu já disse, já estava à frente do Max Verstappen antes do safety car, ou seja, talvez ele tenha sido um dos pilotos que foi atrapalhado, né? Talvez ele chegasse à frente do Max Verstappen, enfim, não dá para saber, a gente não tem bola de cristal e tudo mais, mas eu só quero pontuar que o Esteban Ocon já estava fazendo uma boa corrida antes mesmo do safety car, ele estava ali na 7ª posição, acabou a corrida na 8ª posição, e o Oliver Berman com o P10, uma corridaça da equipe Haas. Acho que ninguém esperava que as duas Haas terminassem nos pontos nessa prova lá no Bahrein. E aí, fora dos pontos, né, temos que falar do Kimi Antonelli, o estreante na Fórmula 1 aí, que vem fazendo uma boa temporada, mas acabou fora dos pontos nessa corrida. Muito por conta de uma estratégia, né, um risco que a Mercedes correu nessa prova. A equipe Mercedes precisou fazer um pit stop a mais com o seu segundo piloto. Então, dá para dizer que o Kimi Antonelli foi sacrificado, né? Então, o segundo carro da Mercedes termina fora dos pontos, que com certeza é um prejuízo.
enorme para o campeonato de construtores. Ontem no meu vídeo eu disse que a Mercedes poderia ser a equipe depois da McLaren que mais pontuasse para essa corrida lá no Bahrein. Acabou que essa expectativa não se concretizou, né? Muito por conta aí, no caso, do Kimi Antonelli. O George Russell fez lá a sua parte, tem andado à frente do que o Kimi Antonelli nessa temporada, apesar de toda a expectativa do Kimi Antonelli ser o novo gênio da Fórmula 1, digamos assim, após o Max Verstappen. Quem tinha esse título, né, de o novo gênio na Fórmula 1 era Charles Leclerc, que é muito rápido em classificação, todo mundo sabe disso, mas que não vive o melhor dos sonhos com os carros vermelhos. Esse novo título de novo gênio na Fórmula 1 tá lá com o Kimi Antonelli, né? Uma pressão talvez desnecessária. Na minha opinião, está fazendo uma boa temporada até agora. É um bom piloto, mas ainda assim, para chegar a esse ponto de ser o novo Max Verstappen da Fórmula 1, na minha opinião, teria que estar andando muito mais próximo do George Russell, que é o seu principal alvo ali no campeonato de pilotos, ao final das contas. No Grande Prêmio da Austrália, ele conseguiu uma ótima posição, mas muito por conta de toda a bagunça que teve lá naquela corrida, né? Ele estava fora dos pontos. Então aí, definitivamente, o Kimi Antonelli precisa ter mais consistência durante essa temporada, mas fica aí o registro de que ele terminou fora dos pontos nessa corrida, mas muito por conta também de um risco de estratégia da equipe Mercedes. Completando então o grid, né, pós-corrida lá no Bahrein, ficou aí o Alexander Albon com o P12, Nico Hülkenberg com o P13, e um ponto importante, vamos falar aqui do Nico Hülkenberg, Isaac Hadjar, Jack Durham, Fernando Alonso, Liam Lawson, Lance Stroll, Bortoleto e Carlos Sainz. O Carlos Sainz teve que retirar o carro por conta de uma grande avaria que ele teve no seu sidepod. Tem uma imagem que eu vou botar aí, praticamente como se tivesse levado um chumbo, né, no carro do Carlos Sainz. Acho que muito se deu a retirada do Carlos Sainz na prova, porque tinha um pedaço enorme ali pendurado no carro do Carlos Sainz, né? Então, muito possivelmente a direção de prova chamou a atenção da equipe Williams, e já que iriam precisar fazer uma parada nos boxes, acho que eles olharam ali telemetria e tudo mais, a imagem do carro com o dano ali, a grande avaria, então decidiram retirar o carro. Uma pena para o Carlos Sainz. Ele que estava doidão nessa prova, né? Estava tentando arriscar muita coisa ali. Parecia que era tudo ou nada na corrida do Carlos Sainz. Então fica aí o registro de que o Carlos Sainz foi retirado da prova. Ele recebeu uma punição após a corrida por parte da FIA de 3 posições para o grid de largada do próximo GP, mas a FIA, após essa tomada de decisão, decidiu retirar a punição do Carlos Sainz. Foi uma bagunça, né? Como eu disse no início do vídeo, é a corrida que não acaba quando termina. Ou seja, a FIA foi lá, após a corrida, aplicou uma punição de perda de 3 posições para o grid do Carlos Sainz na próxima corrida, mais 2 pontos na carteira da superlicença, mas a justificativa era que o Carlos Sainz não teria pago a punição lá nos boxes, mas na verdade o Carlos Sainz pagou sim a punição. Então a FIA voltou atrás e retirou toda essa punição do Carlos Sainz de 3 posições para o grid de largada na próxima corrida, e também retirou a soma de 2 pontos na superlicença do piloto. Outro ponto interessante é que o Nico Hülkenberg, que teve aí uma boa prova, dá para dizer que sim, com essa carroça aí da Sauber, terminou com a 13ª posição, mas aí eu tava dando F5 aqui até agora direto aí nas notícias que estão saindo, até porque tem essa questão de mudança aí com relação ao George Russell e tudo mais, e chegou a notícia aí de que o Nico Hülkenberg poderia estar correndo, na verdade ele estaria correndo o risco de ser desclassificado da prova, e pelo mesmo motivo que o Lewis Hamilton foi desclassificado lá na corrida do Grande Prêmio da China. Aparentemente a prancha de madeira que fica debaixo do assoalho ali, em conjunto no assoalho dos carros de Fórmula 1, a prancha de madeira do Nico Hülkenberg teve um desgaste maior do que o limite, então aí o Nico Hülkenberg pode ser desclassificado dessa corrida. Outra coisa que mudou também ao final da prova foi que o Liam Lawson, quem terminou em 17º, foi penalizado, teve uma penalização de 5 segundos, e então o Gabriel Bortoleto, o brasileiro aí, que terminou na 19ª posição,
sobe, é promovido a P18, ou seja, coisas mudam após o final das corridas na Fórmula 1. É assim que acontece. Infelizmente, a gente tem que sempre ficar ligado nessas notícias. E até agora não saiu a definição do George Russell lá, que está sendo investigado e pode perder aí o P2 na corrida no Bahrein. Tomara que não, né? Foi um erro lá de GPS e tudo mais. Atrapalhou bastante a transmissão. Colocaram lá um design horroroso para a gente acompanhar a distância dos pilotos. Ocupava praticamente metade da tela, ou pelo menos um quarto da tela ali. Muita gente, eu tenho certeza que faria muito melhor com um Paint do computador aberto. Definitivamente horroroso aquela arte que fizeram lá de improviso. Para concluir a análise desse grid, né, desse grid pós corrida lá no Bahrein, uma menção aí honrosa ao Pierre Gasly com a sua Alpine, né, que eu acho que eu não falei ainda, que ele terminou na 7ª posição e até a última volta tentou segurar ao máximo, né, o piloto lá holandês, o Max Verstappen. O Max Verstappen conseguiu ultrapassar a Alpine somente na última volta, quando já tinha para lá de passado o limite de pista várias vezes, quase foi punido, né? Se ele ultrapassa o limite de pistas mais de 3 vezes, ou seja, na 4ª vez, o holandês iria ser punido com uma penalidade de segundos, né? Não aconteceu. O Max Verstappen conseguiu ultrapassar a Alpine do Gasly na última volta. E aí, como eu disse, eu estava dando F5 toda hora para ver se saía o resultado dessa punição do George Russell. Acabou de sair aí lá no motorsport.com, essa página maravilhosa que traz notícias da Fórmula 1 pra gente. O George Russell evita punição por uso de DRS e mantém o 2º lugar no Bahrein. E aqui um trecho importante da matéria, né? Eu acho que vale a pena mostrar que a falha, né, que aconteceu aí foi no sistema automatizado do DRS por conta de um fornecedor externo, né? No caso, um componente de um fornecedor externo. E a vantagem que o George Russell teve ao acionar o seu DRS de forma manual foi de 20 milésimos, mas ele perdeu 2 décimos, quase 3 décimos nas curvas subsequentes para compensar esse ganho, né, na ativação do DRS. Então aí definitivamente o George Russell mantém a 2ª posição para o grid final nessa corrida lá no Bahrein. E aí após essa notícia, né, que eu pelo menos aqui estava esperando bastante, a gente pode definitivamente falar sobre o resultado final no campeonato de pilotos. E aí o Lando Norris continua liderando o campeonato de pilotos com 77 pontos. O 2º colocado agora na tabela é o Oscar Piastri, que toma a 2ª posição ali que ocupava o Max Verstappen. O Oscar Piastri tem 74 pontos e o 3º colocado, Max Verstappen, tem 69. Uma diferença aí de 3 pontos do Piastri para o Lando Norris e uma diferença de 8 pontos do Verstappen para o Norris. Entre o 2º e o 3º colocado, Piastri para o Verstappen, uma diferença aí de 5 pontos. Então, meus amigos, temos um campeonato muito bom de Fórmula 1 que está rolando na temporada de 2025. Se não fosse aquela escapada do Oscar Piastri, né, que ficou preso na grama ali, conseguiu de forma muito inteligente voltar para a corrida. Se não fosse aquela escapada do Oscar Piastri no Grande Prêmio da Austrália na primeira etapa da temporada, quem estaria liderando o campeonato de pilotos nesse exato momento seria o Oscar Piastri. Mas aí também ser engenheiro de obra pronta, né? E não somos isso aqui. Apenas pontuando de que o campeonato está muito bom e o Lando Norris que se cuide, tá? Acho que o principal oponente do Lando Norris nessa temporada postulante ao título de pilotos de Fórmula 1 é o seu próprio companheiro de equipe, o Oscar Piastri. O George Russell e principalmente o Max Verstappen vão costurar por fora ali. Acho que o George Russell pode ser sim considerado um postulante ao título, mas corre muito por fora. E aí na sequência, né, o George Russell com 63, Charles Leclerc com 32, Andrea Hamilton ali com 30, o Lewis Hamilton apenas com a 7ª posição na sua estreia, o seu ano de estreia com a equipe Ferrari 25. E atenção, né? Muita atenção para esse momento da temporada com relação ao Lewis Hamilton. Muita gente aí falou que o Lewis Hamilton ia ser campeão nessa temporada. Muitos vídeos aí, tá? Pode procurar aí muitos vídeos de vários canais falando de previsões e que o Lewis Hamilton seria campeão já nessa primeira temporada. Eu já parti por uma linha de raciocínio
de que será que o Lewis Hamilton indo para a Ferrari estaria mais próximo ou mais distante do seu 8º título mundial na Fórmula 1? Com o argumento de que o Fernando Alonso já passou por lá e ficou sem títulos, Sebastian Vettel, que era a grande sensação ali naquela época após o domínio da Red Bull, passou pela Ferrari também, e toda a expectativa era quase certeza de que o Vettel iria vencer com a Ferrari, acabou ficando sem títulos, e agora é a vez do Hamilton, né? É a vez do Hamilton viver esse momento lá na equipe italiana. Então, atenção aí para o Lewis Hamilton na sua primeira temporada de Fórmula 1 pela maior equipe de todos os tempos, apenas em 7º colocado no atual momento, com a 4ª etapa finalizada na temporada. O Alexander Albon tem 18 pontos, é o 8º colocado, o Esteban Ocon com 14 pontos, é o 9º colocado, o Lance Stroll é o 10º colocado com 10 pontos. E aí, na outra página, né, o Pierre Gasly com 6 pontos, Nico Hülkenberg mantém ainda ali com 6 pontos a 12ª posição, Oliver Bergman subiu ali algumas posições, ficou em 13º com 6 pontos, Yuki Tsunoda ainda tem 5 pontos, Isaac Hadjar com 4 pontos é o 15º, Carlos Sainz, Fernando Alonso, Liam Lawson, Jack Doohan e o Gabriel Bortoleto, aí, alguns pilotos ainda estão zerados na tabela de pilotos. No campeonato de construtores, a McLaren continua líder, né, com uma vantagem muito grande, eu diria. Acho que eles aumentaram ainda mais a vantagem que tinha no campeonato de construtores. A Mercedes, como eu disse no vídeo de ontem, tinha tudo para ser a equipe que poderia mais pontuar nesse grande prêmio lá no Bahrein. Tem aí 93 pontos e mantém a 2ª colocação no campeonato de construtores, pelo menos. A Red Bull é a 3ª colocada até agora no campeonato, mas acho que talvez não seja a 3ª força, né? Essa posição aí no campeonato de construtores talvez não signifique que a Red Bull seja, né, definitivamente a 3ª força. Eu acho que vai contar muito com o Max Verstappen para somar muito mais pontos e talvez não finalizar essa temporada aí na 4ª posição. Quem está na 4ª posição até o momento é a Ferrari, após uma desclassificação lá no Grande Prêmio da China, a gente sabe, né? Mas a Ferrari tem 57 pontos, é a 4ª colocada. A Haas subiu, né? Tem 20 pontos, é a 5ª colocada agora. Quem desceu uma posição foi a Williams com 19 pontos. A Aston Martin tem 10 pontos. Racing Bulls tem 7 pontos. A Alpine subiu ali, não é, mas a última colocada com 6 pontos. E a Kik Sauber desceu uma posição mesmo empatada com a Alpine, né? Que também tem 6 pontos. Então, de qualquer maneira, uma corrida bem animada, ainda bem que já saiu a notícia aí do George Russell, que mantém a 2ª colocação para esse grid final pós o GP do Bahrein. Ainda bem que deu tempo de gravar esse trechinho aqui no vídeo, mas me diz aí nos comentários o que você achou dessa corrida, né? Eu quero saber o que você achou desse grande prêmio lá do Bahrein. Na minha opinião, a melhor corrida da temporada até agora, e se dependesse de mim, todo o restante da temporada, as outras 20 etapas aí, fora a do Brasil, tem que ser 19, tem que ser 19 lá no Bahrein e vir aqui para o Brasil correr também, que o Grande Prêmio do Brasil também é um espetáculo, com corrida sprint e tudo mais. Me diz aí nos comentários o que você achou dessa ótima corrida lá no Bahrein. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de deixar o seu like, se inscreve também aqui no canal Vídeos Novos todos os dias, com informação, opinião e debate, é claro, com a sua participação aí nos comentários. Nos vemos amanhã no próximo vídeo. Um grande abraço, valeu, fui!